Não tenho certeza de nada, mas a visão das estrelas me faz sonhar. Essa frase é de Vicente Van Gogh e eu a li há mais ou menos uns 3 ou 4 anos, num livro que não era para ser livro. Eram cartas, cartas de Vicente ao irmão Theo. Em meio às suas confissões, vê-se um homem que por vezes esteve farto. Ali, Vicente abre sua alma, libera seus medos, sombras e demônios. E no meio de tanta dor confessada, de tanta solidão, ele assume que não tem certeza de nada, mas que as estrelas o faz sonhar. Essa frase me marcou e não poderia ser diferente. Afinal, todos nós, por inúmeras vezes, olhamos para o céu em busca de uma conexão, de uma resposta, de algo maior, de algo que se revela como a busca de nós mesmos. Essa frase foi tão impactante para mim que criei uma cena inteira só para colocá-la no meu primeiro livro, fazendo a citação ao grande pintor. O não saber, o não ter tantas certezas, estar no mundo, mas despido de convicções, sempre me cativou. É você se permitir sonhar, aprender, questionar-se e ouvir. É o ato de se lapidar e de se reconstruir, da mesma forma que a água molda a rocha. Por vezes, quando encontramos uma resposta no nosso caminho, é como se fechássemos uma porta. Ao afirmar que não tinha certeza de nada, Van Gogh permitiu-se contemplar o céu estrelado que talvez já existisse dentro dele. Deixou-se atravessar por essa beleza do incognoscível. E talvez por ter se permitido, pôde ser eternizado através dos seus quadros, da sua pintura. Posso ver Van Gogh, seus olhos azuis perdidos e ao mesmo tempo fundindo-se com essa vastidão que nos rodeia e que nos observa. Sei que posso vê-lo, pois essa busca está no âmago de todos nós. Olhamos para o céu, buscando uma resposta, mas também nos entregando. As duas coisas acontecem ao mesmo tempo. A pergunta e a rendição no mesmo gesto. Há uma comunhão, a sensação de pertencer a algo tão maior que o nome não alcança. Nos perdemos naquela imensidão e, de alguma maneira, nós nos encontramos, como se houvesse pedaços nossos espalhados por esse universo. E talvez haja mesmo. Afinal, os elementos que nos compõem, carbono, nitrogênio, oxigênio, nasceram no interior de estrelas, que explodiram e espalharam sua matéria pelo universo. Essa matéria formou o sistema solar e, consequentemente, a vida. Cada um de nós. E como escrevi no meu primeiro livro, somos uma expressão do universo. Somos vida, caos, morte, declínio e aniquilamento, mas jamais deixaremos de ser vida, uma nova chance nesse emaranhado de possibilidades. Um universo inteiro em completa expansão. Um ciclo sem fim, no meio do nada, dentro do todo. E já que estamos falando sobre o céu, há algo fascinante nisso tudo, pelo menos para mim. O céu que olhamos hoje é basicamente o mesmo céu. As constelações que vemos agora, Órion, Cruzeiro do Sul, Escorpião, são as mesmas que guiaram navegadores, as mesmas que iluminaram profetas e poetas. Estamos olhando para o mesmo céu que Van Gogh viu, que Rumi contemplou, que Shakespeare buscou por inspiração, que Anne Frank espiava pela janela do sotão em busca de esperança, que Balduino IV viu sob o peso da coroa e da própria pele, que Jesus viu sobre a Galileia. A mesma luz, os mesmos desenhos no escuro, a mesma imensidão, testemunhando cada geração que passa e ousa levantar os olhos. Essa luz viajou distâncias que o pensamento mal consegue alcançar e encontrou o olhar de um holandês solitário. Encontrou o meu por diversas vezes e o seu. Então, quando você olha para o céu e sente que pertence a alguma coisa que não sabe nomear e sente saudade, isso não é ilusão. Isso é memória, gente. É como se fosse a matéria, pelo menos na minha cabeça aqui, é como se fosse a matéria reconhecendo a própria matéria. É o universo olhando para si mesmo. Tomarei a liberdade, eu não sou nenhuma especialista, não fiz
faculdade de artes, enfim, mas vou trazer aqui um pouco sobre a minha visão do quadro A Noite Estrelada, de Van Gogh. Para mim, Van Gogh, em sua genialidade, pegou o azul e deu vida à própria vida. Ele não pintou o céu, ele pintou a alma quando ela já não cabe mais dentro do peito, quando ela transborda. E as estrelas nesse quadro, elas giram como pensamentos acesos, como preces que perderam o caminho da boca e subiram direto para o infinito. Depois, observem, há uma vila adormecida, sob o azul profundo, mas o céu está desperto. E talvez seja assim conosco. Enquanto o mundo repousa, enquanto o mundo descansa, Deus movimenta constelações dentro de nós. Van Gogh viu o que poucos suportam ver, que a noite não é a ausência de luz, mas o lugar onde a luz revela com mais coragem. E no meu olhar, cada espiral parece dizer: não temas o caos, até a dor, quando tocada pelo divino, aprende a dançar, a se mover. E aquele cipreste escuro, erguido entre a terra e o céu, talvez seja o próprio homem, enraizado, mas tentando tocar as estrelas. E para todos que ficaram até aqui, eu agradeço imensamente, de coração. Muito obrigada. Eu ainda estou me habituando aqui com a plataforma. Gravar vídeos é novo para mim e eu tenho feito tudo isso aqui com muito carinho, com muito amor, que possamos ter um lugar de troca. Eu acredito muito nas partilhas, eu acredito muito nos diálogos, nas reflexões, e é muito bom poder ter este momento aqui com vocês. Eu me recordo de que, quando eu era pequena, eu sempre tinha o prazer, muito mais do que brincar, de ouvir. Então, eu era uma criança que, às vezes, eu ficava muito em volta dos pais, dos avós, das pessoas mais velhas, porque eu queria ouvir o que elas tinham a dizer. Eu queria escutar delas as suas experiências. Então, isso sempre foi algo que mexeu muito comigo. Eu me recordo aqui agora, conversando com vocês, quando eu era muito pequena, assim, eu tinha em torno de uns 6 anos, a casa da minha avó, lá em Minas Gerais, no interior, era muito simples. E não tinha muro, tinha uma cerquinha que separava a casa dela de uma vizinha. E quando eu ia ver minha avó, que eu ia com muita frequência, eu depois dava uma escapulida, passava debaixo dessa madeira, na verdade não era nem madeira, era arame farpado, e aí eu passava embaixo, assim, às vezes até me machucava um pouco, enfim, para ir à casa de uma vizinha, de uma senhora. Ela era acamada, mas eu ficava ali por horas, sentada na beiradinha da cama dela, e ficávamos conversando. Ela me contava muitas histórias. Ela tinha já em torno de uns 90 anos, eu imagino, e ela me enchia de histórias. Eu acho que ela se sentia muito sozinha, poucas pessoas a ouviam, enfim. Então, eu sempre tive muito esse prazer em trocar, em ouvir. Então, está sendo um grande presente manter aqui esta plataforma. Com o espaço do tempo, enfim, eu vou me aperfeiçoando para vontade, para mandarem mensagens, enfim, aquilo que vocês desejam, e de coração. Para mim, essa troca está sendo muito rica entre nós. Muito obrigada a cada pessoa que está inscrita aqui no canal. E se esse vídeo está chegando a você agora, se você ainda não conhece aqui o canal, ele é um canal muito pequeno. Eu tenho gravado vídeos, eu sou escritora, ainda não tive os meus livros publicados, mas eu gostaria muito de compartilhar meus textos, minhas reflexões. Gostaria muito que eu tivesse a honra da sua confiança para que a gente possa trocar cada vez mais, com mais profundidade. E ficarei muito feliz em tê-lo ou tê-la aqui junto comigo, para que possamos juntos compartilhar. E, mais uma vez, obrigada a todos que estão aqui inscritos. E se você puder enviar para outras pessoas, se você puder comentar aqui, curtir, isso me ajudará muito, porque assim a plataforma, o YouTube, eles entenderão que o vídeo é relevante e poderão indicar o meu canal a outras pessoas. Se cuidem, fiquem bem e até breve.